Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para mais uma aula de português, né? Essa semana vai ser a nossa última semana do segundo bimestre, tá? E aí, né, a partir da outra semana, nós iniciaremos o nosso terceiro bimestre, tá? Como vocês observaram, na última atividade avaliativa que vocês fizeram, eu cobrei o conteúdo que nós estávamos trabalhando, né? Que é o conteúdo das orações subordinadas substantivas e das orações subordinadas adjetivas, tá? E na apostila de vocês, nós finalizamos o conteúdo, tá? Então, o que eu vou fazer? Nessas duas aulas que nós teremos essa semana, eu vou introduzir o conteúdo da nossa próxima apostila, que vai falar um pouquinho, na verdade vai dar continuidade, né, aos tipos de orações que nós estamos trabalhando. Quando eu comecei a falar das orações subordinadas, eu disse para vocês que nós tínhamos três tipos de orações subordinadas, tá? Nós tínhamos as subordinadas substantivas, nós tínhamos as adjetivas e nós tínhamos as adverbiais. Então, nós já trabalhamos com as substantivas, vimos também as adjetivas, e aí só estão faltando as adverbiais, tá? Mas para introduzirmos as orações subordinadas adverbiais, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? E vão colocar aí no caderno de vocês, porque o conteúdo que nós trabalhamos na apostila, ele não trazia isso daí, ele não contemplava essa parte, e o conteúdo que vai vir na próxima apostila, ele vai falar das orações subordinadas adverbiais, mas ele não vai trazer esses detalhes que vocês vão pesquisar agora, tá? Então, que tipo de pesquisa, né? O que vocês vão pesquisar? O que eu gostaria que vocês fizessem? As orações subordinadas adverbiais são aquelas orações que serão introduzidas pelas conjunções subordinativas, tá? Então, quando a gente trabalhou lá no primeiro ano com morfologia, com as classes gramaticais, nós trabalhamos as conjunções. E aí vocês viram que nós temos dois tipos de conjunções, né? Nós temos as conjunções coordenativas, que vão ligar as orações coordenadas, e nós temos as conjunções, subordinativas, que são as orações que vão ligar, são as conjunções que vão ligar as orações subordinadas, tá? No caso, subordinadas adverbiais, né? Porque as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas apenas pelas conjunções integrantes, só o que ou se. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas apenas pelos pronomes relativos, o que, o qual, o onde, o cujo, né? E as orações subordinadas adverbiais serão introduzidas então por essas conjunções subordinativas, tá? As conjunções subordinativas, elas vão servir para ligar as orações. Mas, na verdade, vai ser o contexto, né, da oração que vai indicar para vocês o tipo de relação estabelecida por essas conjunções, tá? Então, o que eu gostaria que vocês pesquisassem e colocassem aí no caderno de vocês? Eu gostaria que vocês pesquisassem quais são quais são essas conjunções subordinativas, né? Como elas são classificadas. Na verdade, vocês vão observar que nós temos 9 tipos de conjunções subordinativas, tá? Então, vocês vão pesquisar quais são esses 9 tipos, vão colocar lá, né, a ideia expressa por essas conjunções. Por exemplo, vocês vão ter lá as orações, estou com orações na cabeça. Vocês vão ter lá as conjunções subordinativas temporais, tá? Então, vocês vão pesquisar, né, a definição, qual é a ideia que essa conjunção traz, qual é o tipo de relação estabelecida por essa conjunção. Lógico que as conjunções temporais vão expressar aí uma ideia de tempo, né? Coloquem quais são essas conjunções temporais. Então, vocês vão colocar exemplos dessas conjunções.
E aí eu gostaria que vocês colocassem também frases usando essas conjunções, tá? Então, por exemplo, coloquei lá, conjunção subordinativa temporal. São as conjunções que indicam uma relação de tempo. Exemplo, aí vocês vão colocar lá quais são, tá? Quando, enquanto, vamos colocar lá. E aí embaixo vocês coloquem pelo menos 2 exemplos de cada tipo de conjunção, tá? Por exemplo, as conjunções temporais, vocês vão encontrar várias conjunções, mas aí eu quero 2 exemplos de frases apenas que usem essas conjunções temporais, tá? Então, organizem no caderno de vocês, né? Podem colocar lá, vocês já devem ter feito algumas atividades, já devem ter resolvido alguns exercícios aí no caderno, tá? Coloquem lá, isso ainda faz parte do segundo bimestre, tá? Ou melhor, se vocês até quiserem colocar já terceiro bimestre, vocês podem até já identificar no caderno terceiro bimestre, porque na verdade é uma introdução, é uma revisão para introduzir as orações subordinadas adverbiais, tá? Então, na verdade, é um conteúdo que vai ser usado no terceiro bimestre. Então, podem colocar lá, terceiro bimestre, aí coloquem lá, conjunções subordinativas, e aí, qualquer livro, se vocês quiserem pegar a apostila de vocês do ano passado, provavelmente lá no, deixa eu ver, terceiro bimestre, tá? A apostila do terceiro bimestre, ela traz esse conteúdo, então ela vai trazer para vocês lá a questão das orações, das conjunções subordinativas. A única coisa que eu acho que a apostila não vai trazer são os exemplos de frases, né? Aí, na verdade, vocês teriam que criar. Mas se vocês forem procurar em outros livros, né, em qualquer gramática, ou se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar, é só digitar lá no Google, conjunções subordinativas, que vão aparecer para vocês várias páginas, leiam, tá, o que vocês vão copiar, né, não saiam copiando aí qualquer página, qualquer coisa, e aí coloquem, então, quais são as classificações dessas conjunções, coloquem os exemplos das conjunções e algumas frases, 2 frases pelo menos, de cada classificação, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, se não entenderam alguma coisa, se tiverem alguma dúvida em relação ao que é para fazer, podem me mandar uma mensagem, podem me perguntar, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, tá? Lembrando o segundo ano que esse conteúdo, ele não está na apostila do segundo bimestre, porque é um conteúdo que vai servir como base para nós iniciarmos o terceiro bimestre, tudo bem? Então, por que eu estou pedindo para vocês fazerem? Porque na próxima aula nós vamos trabalhar com alguns exercícios, com algumas atividades. E aí, se vocês não lembrarem, se vocês não conhecerem essas conjunções, vai ficar muito mais difícil para vocês depois, quando nós formos entrar nas orações subordinadas adverbiais, para vocês classificarem, tá? Para vocês dividirem, identificarem, né? Porque quando vocês têm um período, vocês vão ter que dividir o período, vão ter que identificar quais são as orações. Então, tendo conhecimento dessas conjunções, ou até mesmo das locuções, né, conjuntivas, porque a gente sabe que tem as locuções, que é quando tem mais de uma palavra exercendo essa função, fica muito mais fácil para vocês depois dividirem. E aí, já conhecendo essas conjunções, já conhecendo as classificações, aí vai ficar fácil demais na hora de classificar também as orações subordinadas adverbiais. Tudo bem? Então, já vamos introduzindo aí o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida relacionada ainda, né, ao conteúdo que nós trabalhamos anteriormente, também sem problemas, tá? Podem me enviar as dúvidas, podem me mandar as perguntas, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, ok? Aí eu fico aguardando, tirem uma foto do caderno, tá? Tirem uma foto aí do resuminho da pesquisa que vocês vão fazer, porque essa é uma atividade, ela precisa ser arquivada também, tá? Então, me enviem uma foto, identifiquem certinho aí, referente a qual aula é a atividade, ok? E aí eu fico aguardando. E eu gostaria de lembrá-los das atividades. Tem vários alunos da turma de vocês
que não estão fazendo as atividades, tá? Tem aluno que não me enviou praticamente nada, nenhuma atividade ainda. Só fazer as avaliações, lógico que se vocês conseguirem resolver as avaliações, conseguirem tirar nota, é ótimo. Porém, vocês precisam realizar as atividades também, porque tem a questão das presenças, né? Que eu vou colocar as presenças conforme as atividades que vocês estão me enviando, ok? Então, quem está com atividade atrasada ou quem não está fazendo as atividades, vamos acordar aí. Nós não sabemos ainda quanto tempo nós vamos ficar, né, com essas aulas online, tá? Então, vamos voltar aí a estudar. Foquem aí no objetivo de vocês, tá? Porque são